Então vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 16 para a gente acompanhar, relembrar o contexto que está inserido essa mensagem. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas de paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Que Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, relembrando o que Pedro está falando aqui. Primeiro, irmãos, haverá falsos mestres no meio da igreja. É isso que Pedro logo estabelece aqui no verso 1 da sua carta. Ele fala, como no meio do povo, o antigo Israel, existiram falsos profetas, no meio da igreja, o novo Israel, haverá falsos mestres. E esses falsos mestres, eles agirão com astúcia, de forma dissimulada, e introduzirão heresias que são destruidoras. Destruidoras por quê? Porque elas vão chegar a negar o resgate, a salvação do nosso Senhor. Ela vai destruir as almas dos homens, das mulheres, das pessoas que estão na igreja. Porque elas seguirão esses homens,
esses ensinos, e isso levará eles à libertinagem. Pedro fala aqui: seguirão suas práticas libertinas. E por causa dessas práticas libertinas, por causa dessa imoralidade, a igreja, o nome do Senhor, será difamada no meio do povo. Eles farão comércio, eles são movidos por avareza. Mas uma coisa é certa: o juízo, a hora certa, chegará o castigo para eles. Porque a destruição não dorme. A hora certa para esses falsos mestres de pagarem pelo que eles estão fazendo chegará. E Pedro agora, do verso 4 até o verso 9, você vê até o verso 9, você vê vários exemplos do Antigo Testamento de pessoas, de servos de Deus, que se mantiveram fiéis, mesmo diante dessa calamidade de profetas, de falsos profetas, de falsas profecias. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o povo se pervertia porque faltava conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de quem verdadeiramente era Deus. É isso que o profeta Joel fala. Jeremias e Ezequiel falam dos falsos profetas que falavam que havia paz quando não havia paz. E é isso que acontece no meio da igreja aqui nos tempos de Pedro, no primeiro século. Mas aí no verso 10, vai falar que Deus, ainda no verso 9, o Senhor sabe livrar da aprovação aqueles que são piedosos e reservar sob castigos injustos. Deus sabe manter firmes e preservar aqueles que são certos, aqueles que são corretos, aqueles que são justos, aqueles que são fiéis. Mas esses infiéis, esses injustos, com as suas paixões mundanas, nas quais eles gostam de andar, seguindo a sua própria carne, eles vão menosprezar qualquer autoridade. E é esses homens que desprezam qualquer autoridade, que andam nas suas paixões, que seguem as suas próprias vontades, que Pedro começa a alertar a igreja sobre eles. E Pedro vai falar desses falsos mestres, quais são as suas características, quais são as suas atitudes e qual é a sua condição. É o que nós vemos aí do verso 10 ao verso 16 que nós lemos. E uma coisa que nós precisamos ressaltar aqui, irmãos, olhando para o nosso tempo, olhando para como nós vivemos hoje. De fato, nós vivemos hoje num tempo de fake news. Você olha a nossa justiça, o nosso STF, as pessoas falando, meios de comunicação, a internet falando dioturnamente sobre fake news. Nós vivemos na era das fake news. Muito embora ainda não se ache uma definição acertada, algo que defina o que é fake news, como pode ser enquadrado fake news. Mas o fato é, de forma resumida, fake news é a propagação de uma notícia falsa, ou ao menos uma desinformação. E hoje nós somos bombardeados, meus irmãos, com muitas notícias, com muitas informações. A internet, o acesso que nós temos à internet hoje, facilita o nosso acesso à comunicação, facilita o nosso acesso à informação. Como eu já falei aqui algumas outras vezes, o que se demorava 1 mês, 2 meses, 15 dias para chegar a informação, hoje nós temos em questão de segundos, minutos. O que acontece na China, no Japão e outra parte do mundo, acessando a internet, as redes sociais, nós temos acesso a essas informações. Nós vemos o que está acontecendo no mundo quase que instantaneamente. Quando aconteceu a catástrofe do Rio de Janeiro, nós soubemos das perdas de vidas, das perdas de bens, da degradação que estava acontecendo naquela sociedade, naquelas cidades, o impacto para aquelas pessoas. Nós vimos isso quase que instantaneamente.
mas também nós vimos as pessoas, o apoio, ainda a igreja se portando, ajudando, socorrendo. Mas ainda nesse monte de coisa aí, da catástrofe do Rio de Janeiro, nós vimos falsas do Rio Grande do Sul. Nós vimos o que? Ainda bem que meu amor está aqui, me lembrando. A gente viu o que? Essa catástrofe toda. Nós vimos o que? Falsas notícias, desinformação. As pessoas brigando porque elas não sabiam o que era verdade, o que era mentira. Havia enganos sendo propagados, porque essa é a era que nós vivemos. Não era diferente nos tempos do apóstolo Pedro. Os falsos mestres anunciavam uma mensagem que conduzia as pessoas para longe de Cristo. Os falsos mestres propagavam uma mensagem, uma notícia, que não era boa notícia, mas era uma falsa notícia, uma desinformação. Uma mensagem, na verdade, que conduzia as pessoas não a Cristo, mas em uma direção oposta a Cristo. Conduzia as pessoas não a uma vida piedosa, mas uma vida licenciosa, imoral. Não a uma vida de santidade, mas uma vida de impureza. Esses falsos mestres, eles eram hábeis no modo de falar, no modo de agir, em como eles enganavam as pessoas. Eles eram insensatos no seu modo de agir, mas eram ousados nos seus ensinos. Seus ensinos que levavam as pessoas à imoralidade, à ganância, à avareza. Esses falsos mestres, para lembrar a introdução do que o pastor no domingo passado fez, eram tipos, ou aparentavam ser pastores, mas a sua mensagem não era de pastores de Cristo. A sua mensagem parecia ser verdadeira, mas era enganosa, destruidora. Não passavam de lisonjas ao próprio ego, não passavam de formas de satisfazer as suas próprias vontades, o seu próprio querer. Era isso que estava no meio da igreja. E eu queria ver com os irmãos nessa noite, olhando para esse texto do verso 10 até o verso 16, 3 pontos que Pedro ressalta aqui. E o primeiro ponto que nós precisamos observar é as características desses falsos mestres, que nós podemos encontrar aí do verso 10 ao verso 11. Veja como Pedro coloca que esses mestres eram atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. O que Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, é apontar, demonstrar as características destruidoras que os falsos mestres possuem. Ele está apontando para aquela postura desses falsos mestres que demonstram o quão distantes eles estão da verdade, o quanto eles são falsos, o quanto eles são sorrateiros, o quanto eles são perigosos. Por que os falsos mestres, falsos profetas do Antigo Testamento eram perigosos? Porque eles afastavam o povo de Deus, do seu Deus. Por que os falsos mestres são perigosos para a igreja de hoje? Porque eles afastam a igreja de Deus da palavra de Deus, e afastando a igreja de Deus da palavra de Deus, afasta a igreja de Deus do seu Salvador, de Jesus Cristo. Pedro vai apontar a forma como eles agem de 3 maneiras. A primeira maneira que Pedro demonstra aqui é que eles são atrevidos. Esses mestres, esses falsos mestres, eram pessoas altivas, vaidosas, gostavam de se portar como sabichões, como aqueles que tinham a resposta para tudo, que tinham a solução dos problemas.
que sabiam o caminho que a igreja devia andar, um caminho que a igreja deveria fugir, mas que eles sabiam que era nesse caminho que a igreja devia evitar, era que a igreja devia andar. Eles mostraram um caminho tortuoso por causa da sua presunção, da sua vaidade. Eles tinham uma opinião elevada de si mesmos, porque eles achavam, se julgavam como mestres. Na verdade, eles eram falsos mestres. Olha, irmão, a gente não está falando de ninguém que é de fora da igreja. Ninguém que está aí que não está no nosso meio. Eles estão no nosso meio. Eles estão dentro da igreja. Eles estão falando nos nossos ouvidos. Eles estão falando nos nossos cultos. Eles estão falando das nossas convenções. Eles estão falando dos nossos seminários. Eles estão no meio da igreja. E por que eles têm esse espaço dentro da igreja? Porque Paulo lá a Timóteo vai falar que nos últimos tempos as pessoas iriam sentir coceira, iriam gostar dessa mentira que é contada, porque ela satisfaz o nosso ego, ela satisfaz a nossa vontade. Os falsos mestres têm lugar na igreja porque a igreja gosta de ouvir as falsas verdades, as falsas mentiras. É por causa da igreja que esses falsos mestres se propagam, se alastram e fazem toda essa destruição no meio do corpo de Cristo. Esses falsos mestres, eles eram presunçosos, se gabavam de si mesmos, tinham uma autoestima por si, achavam que eles eram a última bolachinha do pacote. Eles se achavam, eles eram presunçosos. Eles achavam que eram melhores e mais importantes do que os outros. Eles eram atrevidos. Mas Pedro, ele não fala só que eles eram atrevidos. Eles eram arrogantes. Esses falsos mestres eram prepotentes. Esses falsos mestres se sentiam como sendo melhores do que os outros. Esses falsos mestres desprezavam qualquer autoridade. Veja o que Pedro falou ali anteriormente. Veja como Pedro colocou aqui, no final do verso 10. Ali no final do verso 10 ele fala: Pedro reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andando em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, qualquer autoridade. Porque eles eram atrevidos, porque eles eram arrogantes, porque eles desprezavam a autoridade. Irmãos, é com dor, é com pesar. Nós somos presbiterianos, nós temos uma confissão de fé, nós temos símbolos que norteiam a nossa teologia, que norteiam o nosso governo. E infelizmente, muitas das pessoas que são pastores, muitos dos pastores que hoje são presbiterianos, quando você vai olhar a teologia deles, eles não são presbiterianos, eles não subscrevem a confissão de fé, eles não subscrevem os catecismos e os breves catecismos, porque eles não subscrevem, eles não se submetem. A igreja está se perdendo. A igreja propaga o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Distorcem as verdades ao seu bel prazer, porque são arrogantes, prepotentes. Eles se importam mais consigo mesmos e com as suas falácias, com as suas histórias fictícias, do que com a verdade de Deus. E a terceira característica que Pedro coloca aqui desses falsos mestres no meio da igreja é que eles são difamadores. É isso, olha só como Pedro coloca aqui: não temem difamar os gloriosos seres celestiais. E por que eles são difamadores?
Porque eles falam mal, eles insultam, caluniam, porque eles não têm respeito pela autoridade, não têm respeito por coisa alguma que não sejam eles mesmos. Esses falsos mestres são pessoas sem pudor, eles falam mal de qualquer autoridade, seja ela humana, seja ela angelical, seja ela natural ou sobrenatural. Eles não têm respeito, eles não têm pudor. São pessoas que difamam, são pessoas que caluniam, são pessoas que insultam, que falam sem medo algum, que propagam as suas mentiras aos quatro cantos, sem medo do que pode acontecer com eles. Eles são difamadores. A ideia aqui de difamar é a mesma ideia que Jesus Cristo, lá em Marcos 3, ele vai falar que todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado, mas contra o Espírito Santo nenhum pecado será perdoado. É a mesma palavra que ele usa aqui. A ideia de blasfemar, falar mal, contar mentiras, difamar, caluniar. É essa a ideia aqui. É assim que os falsos mestres agem, é assim que eles andam. Eles não têm respeito nenhum, nem pelos seres celestiais. Eles os insultam. É assim que a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esse trecho do verso 10. Do verso 10. É assim que ele traduz. Não tem nenhum respeito. Eles insultam, eles caluniam. É essa a forma dos falsos mestres andarem. Eles vêm, eles fazem isso de uma forma que às vezes a gente acha que ele não está falando sério. Irmãos, basta você ver nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok e assim por diante, você vê como esses falsos mestres, eles são bons de lábia, eles enganam, eles falam suavemente, como se tivesse autoridade, mas não tinham autoridade nenhuma. Falam como se fosse uma verdade, como se ninguém tivesse descoberto isso, mas na verdade são falácias e mentiras que enganam o povo de Deus. Judas, a carta de Judas, ele vai na mesma linha do apóstolo Pedro, na linha de argumentação e de pensamento sobre os falsos mestres, que se filtraram no meio da igreja. E ele vai fazer a seguinte afirmativa sobre esses falsos mestres, com seus ensinos espúrios. Judas, verso 8. Que eles, como sonhadores, igual sonhadores, eles contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Que eles pregam, contaminam a carne. Que eles pregam é rejeição à autoridade, é insulto a qualquer outra autoridade que não seja eles mesmos. Esses falsos mestres são pessoas carnais, que se entregam à imoralidade e a uma vida dissoluta, dissimulada. Os seus princípios são as suas próprias vantagens, os seus princípios são os seus próprios prazeres. O que eles buscam é a satisfação própria, não a glória de Deus, não a glória de Cristo. Por isso eles são perigosos. Por isso eles são destruidores. Os falsos mestres eram hereges quanto à teologia. Por quê? Porque eles navegavam na palavra de Deus, mas distorciam a palavra de Deus. Eles eram escandalosos quanto à conduta, porque viviam de forma imoral e desregrada, mas julgavam que essa era a forma certa de se viver. Eles eram anárquicos quanto às leis, porque eles não se submetiam às autoridades, eles não respeitavam as autoridades. Essa era a forma deles viverem. A ousadia deles era tal que Pedro compara eles à atitude dos anjos. Veja no verso 11 como Pedro fala: ao passo, esses homens são atrevidos, são arrogantes, são difamadores, não respeitam a autoridade, são destruidores e propagam uma heresia que
destrói a igreja, porque não respeitam ninguém, nem o próprio Deus. Eles negam o Senhor, como Pedro fala lá no capítulo, verso 2 desse mesmo capítulo. E Pedro olha para eles e olha para a forma como os anjos andam. Ele vai falar: os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. A ousadia e a presunção desses falsos mestres é tão grande que Pedro precisa compará-los aos seres celestiais, mostrando a postura dos seres celestiais, mesmo diante dos demônios, mesmo diante dos espíritos maus. Eles não propagam difamação, eles não caluniam, eles não insultam, mas eles deixam nas mãos de Deus, que é o vingador, que é aquele que traz o juízo na vida no devido momento e da forma correta. Nem mesmo Pedro vai falar: os anjos se portam dessa forma, mas os seres humanos caídos, carnais e imorais, destruidores da verdade, eles se portam rejeitando a autoridade, sendo presunçosos, sendo altivos, sendo prepotentes, sendo caluniadores. Essas são as características dos falsos mestres. Essas são as características daqueles que estão no meio da igreja, ensinando a igreja. Esses são os homens que muitas vezes nós escutamos. A gente tem que ter cuidado, irmãos, de saber quem nós estamos ouvindo, o que nós estamos ouvindo. Não ache que qualquer um, porque tem o título de pastor, é pastor de Cristo. Não ache que qualquer um, porque prega uma mensagem, quando ele abre a Bíblia, essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Cuidado, muito cuidado. Há falsos mestres no meio da igreja. João, lá na sua primeira carta, ele fala: eles saíram do nosso meio, eles pareciam ser nossos, mas o fato deles saírem e mostrar quem eles são de verdade revela que eles nunca foram nossos. Parecem pastores, mas são lobos vorazes que estão ao derredor tentando tragar a igreja. Cuidado, meus irmãos. O alerta para a gente das características desses falsos mestres deve nos guiar a observar a conduta e a rejeitar esses homens e o seu ensino, porque eles não pregam a Jesus Cristo, eles pregam a si mesmos. O segundo ponto que nós devemos observar aqui, que Pedro vai ressaltar desses falsos mestres, é quanto à atitude deles, que nós vemos aí do verso 12 ao verso 14, que diz assim: esses falsos mestres, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em plena luz. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Irmão, veja como dura a palavra de Pedro para a igreja quanto aos falsos mestres. E para os falsos mestres, quanto membros da igreja de Cristo, enquanto estão no meio de Cristo. É inevitável o surgimento de falsos mestres no meio da igreja, mas é plenamente capaz, plenamente possível
nós identificarmos os falsos ensinos e os seus falsos mestres e rejeitá-los. Primeiro, pelas suas características. Segundo, pelas suas próprias atitudes. O pastor R.C. Sproul, ele vai fazer uma abordagem, falar uma coisa que é extremamente importante. Ele vai dizer o seguinte: quando a verdade é distorcida ou negada, quando a verdade de Deus é substituída pela falsidade da heresia, então estas situações, quais situações? A verdade negada e distorcida, a falsidade das heresias substitui a verdade de Deus. Quando essas situações elas surgem, elas vão conduzir inevitavelmente e necessariamente, não apenas a um erro intelectual, a uma compreensão errada da verdade de Deus, mas principalmente e sobretudo a uma corrupção moral profunda. Essa era a situação desses homens. Essa era a situação desses falsos mestres. A vida deles era uma vida imoral. E as pessoas estavam seguindo essa vida imoral. Essas pessoas estavam seguindo a perversidade deles. Essas pessoas estavam seguindo os enganos dele e vivendo no engano igualmente. Porque os falsos mestres, eles não queriam apenas viver eles no engano, na mentira, na falsidade e na imoralidade. Eles queriam que outros seguissem a eles. E o que acontece? A igreja segue esses falsos mestres, seu falso ensino, a sua falsa vida piedosa, seguem a sua imoralidade. Isso tem que servir de alerta para a gente, irmãos. O que Pedro vai evidenciar aqui, meus irmãos, nesse texto, são as atitudes escandalosas, mesquinhas e imorais desses falsos mestres. Primeiro, Pedro vai destacar aqui a irracionalidade desses falsos mestres. Pedro vai utilizar uma linguagem que ridiculariza eles. Ele vai falar que eles parecem animais, são como os animais selvagens, que são guiados pelo seu próprio instinto, pela sua própria vontade, pela sua natureza. Porque a natureza desses falsos mestres é pecaminosa, é carnal, é imoral. Eles vão buscar o quê? A satisfação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Assim como os animais irracionais são capturados, nascem para serem capturados e mortos, os falsos mestres, eles vivem para viver na sua imoralidade e para propagar a imoralidade no meio da igreja. Por isso eles são irracionais. Pedro compara a irracionalidade deles à irracionalidade dos animais. Pedro está ridicularizando os falsos mestres. Por causa do quê? Das atitudes deles. Mas há uma segunda observação de Pedro, na qual Pedro vai destacar que esses homens não são apenas irracionais, eles são ignorantes. Os falsos mestres, eles são pessoas insensatas, porque eles falam daquilo que eles não conhecem. É isso que Pedro fala aqui, que eles, além de difamar os seres celestiais, além de serem atrevidos, arrogantes, presunçosos, são irracionais e são ignorantes. E por que eles são ignorantes, meus irmãos? Porque eles falam daquilo que eles não conhecem. Eles balbuciam daquilo que eles não entendem. E se a gente lembrar disso e trouxer para a nossa realidade, para o nosso tempo, o que nós vamos encontrar? Os nossos famosos especialistas. Temos especialistas para tudo hoje em dia. Sabem de tudo, entendem de tudo, mas não sabem de nada. Compreendem tudo, têm opinião de tudo, mas não conhecem o mínimo sobre qualquer coisa. Esses falsos mestres são assim. A ignorância deles vai se tornar cada vez mais clara, porque eles vão introduzir heresias destruidoras. Eles pegam a verdade, distorcem a verdade, mudam a verdade em mentira, destroem a verdade,
amassam a verdade. Quando abrem algo totalmente distorcido e começam a anunciar isso. Uma vez que eles não possuem a vida divina, o Espírito Santo dentro deles, eles são absolutamente incapazes de compreender a palavra de Deus, as verdades da Escritura, o Evangelho de Cristo. E porque eles não são pessoas íntegras, não são pessoas de Deus, eles distorcem a verdade de Deus. Mais uma vez, tipo pastores, tipo uma mensagem da verdade, mas que não são pastores e não é a verdade. Esses são os falsos mestres no meio da igreja. São presunçosos, fazem-se passar por grandes conhecedores, grandes sábios, grandes homens de Deus, mas são a destruição da igreja, a perversão da verdade. Judas, no verso 10, mais uma vez, falando desses falsos mestres, ele vai fazer a seguinte afirmativa: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como animais racionais, até nessas coisas se corrompem. Eles difamam porque não entendem. E aquilo que eles entendem, eles corrompem intencionalmente, para benefício próprio, para satisfazer os seus próprios desejos. Mas há um terceiro aspecto aqui que Pedro vai destacar desses falsos mestres: a sua conduta insaciável para o mal. Pedro aponta para a postura imoral e carnal desses falsos mestres. Eles são insaciáveis na prática do pecado e na ganância. Somente encontram prazer e satisfação quando seus desejos mais desprezíveis são satisfeitos, são saciados até a luz do dia. Enquanto muitos tentam esconder as suas mazelas, os seus pecados, os seus defeitos, esses falsos mestres não têm pudor nenhum. Eles, à luz do dia, escancaram quem eles são de verdade. E isso está sendo propagado aos quatro cantos, em qualquer lugar. Basta olhar na internet, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Você encontra esses falsos mestres propagando as suas mentiras, anunciando as suas heresias, sem medo, sem pestanejar, sem ter qualquer vergonha. Por quê? Porque esses falsos mestres se orgulham das suas próprias mentiras. Eles têm prazer em espalhar a sua mentira, o seu engano, a sua heresia. Para quê? Para perverter a verdade de Deus, para negar aquele que nos resgatou, para negar a salvação de Jesus Cristo, para negar a vida santa dos filhos de Deus. Esses falsos mestres eram descarados em seus atos pecaminosos, pois eles não apenas gostavam de pecar, mas esses falsos mestres também gostavam da ideia de pecar, do desejo de pecar, de cometer o pecado. Não apenas pecar, mas sentir prazer em pensar em querer pecar. Esses falsos mestres, eles eram gananciosos, porque eles queriam mais dinheiro, mais poder, mais prestígio. Nada satisfazia eles a não ser isso, a não ser esse desejo, a não ser essa vontade. Eles eram avarentos. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai fazer a seguinte afirmação: que a descrição que Pedro faz aqui dos falsos mestres é o retrato exato do que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias. Pregadores cheios de avareza, que aviltam a palavra de Deus e jeitosamente, aquele jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho, de colocar a forma brasileira, dar sempre jeitinho, fazer aquelas gambiarras que nós fazemos para dar as soluções para as coisas. Esse jeitinho
que eles utilizam para fazer arrecadações robustas com o propósito de enriquecer o próprio bolso. Por que a teologia da prosperidade ela prosperou tanto no Brasil? Porque as pessoas estavam gananciosas e eles queriam ouvir pastores gananciosos falando das suas ganâncias. Por que a teologia coach faz sucesso hoje? Porque as pessoas continuam gananciosas, querendo ouvir pessoas gananciosas. Só que, diferente da teologia da prosperidade, que podem fazer ela prosperar no engano, na mentira, de forma mais excelente, de forma mais fácil, de forma mais surpreendente. Esses são os falsos mestres que destroem a igreja de Cristo. Como Pedro falou lá no verso 3, movidos por avareza, explorarão vocês com palavras fictícias. Os falsos mestres exploram a igreja de Cristo para benefício próprio. E sabe o que é mais triste, irmãos? A igreja de Cristo deixa esses homens cada vez mais fortes, cada vez mais poderosos, cada vez com mais prestígio e cada vez mais rico, enquanto a igreja de Cristo, pobre, miserável, fica cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, porque ela não consegue identificar os falsos mestres, nem os falsos ensinos, porque a igreja de Cristo está preocupada muitas vezes consigo mesma, com o que ela quer, com a sua ganância, com a sua avareza. Cuidado, meus irmãos. O que vocês estão seguindo? E Pedro faz um outro alerta aqui sobre esses falsos mestres. Eles são aproveitadores, astutos. Esses falsos mestres se infiltravam no meio da igreja, nas reuniões de comunhão. Veja como Pedro coloca aqui que eles se banqueteiam com vocês. A ideia aqui é de, no momento de culto, de celebração da ceia do Senhor, eles estão inseridos no meio da igreja. Eles estão fazendo parte disso, partindo o pão junto com a igreja. No momento de comunhão que a igreja está celebrando a Cristo, eles estão juntos para celebrar a si mesmos. E por que eles estão infiltrados? Porque eles estão inseridos. O objetivo dele é aliciar e corromper aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais frágeis, como Pedro fala aqui, aquelas almas mais inconstantes, que ainda não estão firmadas plenamente na verdade. Com a sua lábia astuta, eles vão iludir os instáveis, eles vão lançar as suas iscas, eles vão lançar os seus laços para pegar as suas presas. Infelizmente, irmãos, não são poucos que não deixem de cair nessas iscas. Não são poucos que não deixem de cair nesses laços. Porque eles gostam das iscas, gostam dos laços. Eles têm prazer nisso. Esses falsos mestres tinham ar de piedosos, mas eram mordazes. Tinham ar de pastores, mas eram lobos vorazes. Mas uma coisa que Pedro reafirma aqui é que esses falsos mestres serão condenados. Com a destruição que eles destruíram, serão destruídos. Com a injustiça que praticaram, será recebida a injustiça. Eles receberão integralmente o fim terrível que fizeram por merecer pela sua perversidade. E para nós encerrarmos, irmãos, o terceiro ponto aqui, nós vemos a condição dos falsos mestres. Qual é essa condição dos falsos mestres? Nós vemos aqui no verso 15 ao verso 16, quando Pedro fala deles o seguinte: tendo abandonado o reto caminho, desviados e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. O animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. O que Pedro deixa claro aqui, destaca desses falsos mestres,
é que esses falsos mestres, eles se desviaram do caminho da verdade. Esses falsos mestres abandonaram o Evangelho de Jesus Cristo. Esses falsos mestres seguem um caminho de destruição. Esses falsos mestres seguem uma rota de engano. Esses falsos mestres seguem o caminho de Balaão. Balaão é aquele profeta de quando o povo atravessou o Jordão e estava na terra para possuir a terra. Quando o rei Balaque dos Moabitas viu, chamou o profeta para amaldiçoar eles. E o profeta vai uma, vai duas e vai 3 vezes e não amaldiçoou o povo, porque Deus resolveu abençoar aquele povo. E o profeta, vendo que não podia amaldiçoar aquele povo, ele dá um outro jeito, porque ele não queria perder o dinheiro que Balaque queria dar para ele. Ele engana o povo com a imoralidade. Ele engana o povo com a idolatria. Paulo vai falar que a ganância é também idolatria. Balaão acreditava que podia amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus havia abençoado. Seus ensinamentos posteriores, como nós vemos no livro de Números, no verso 31, levaram os israelitas à idolatria e à imoralidade. Números 31:16 vai dizer o seguinte: eis que estas quem? Mulheres moabitas que os israelitas pegaram, tomaram para si, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem fiéis ao Senhor. E o que aconteceu aqui? Houve uma grande praga, por causa do pecado de Israel. Mas quem levou Israel a se perverter? Quem levou Israel a se desviar do Senhor, a praticar aquilo que o Senhor acha injusto e imoral? O profeta Balaão, dando orientações às mulheres. E isso vai permanecer no meio da igreja a tal ponto que João, no Apocalipse capítulo 2, verso 14, falando da igreja de Pérgamo, falando do pecado da igreja de Pérgamo, ele vai fazer o seguinte: tenho, porém, contra você algumas coisas. E quais são essas coisas? Que o anjo, que o Senhor, que Jesus tem contra a sua igreja. Estão aí em seu meio, dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. No meio da igreja, a acusação em Apocalipse da igreja contra a igreja é que eles sustentam a doutrina de Balaão, de imoralidade, de ganância, de avareza, assim como Balaão. Da mesma forma, esses falsos mestres, eles comprometem a verdade de Deus por meio da imoralidade, do engano e da ganância. Eles estão dispostos a usar qualquer expediente, qualquer forma para arrecadar mais dinheiro, para arrecadar mais prestígio, para arrecadar mais poder, ainda que isso implique em ensinar o povo de Deus a pecar, ainda que isso implique desviar o povo de Deus da verdade. São esses falsos mestres que estão aí no meio da igreja e que a igreja tem sustentado, aturado no meio dela. Por quê? Novamente Paulo, porque tem coceiras nos seus ouvidos, gostam de ouvir essas mentiras. Reverendo Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, vai fazer a seguinte afirmativa: que esses falsos mestres abandonaram o reto caminho, se extraviaram, apostataram da fé, eles venderam a consciência e negociaram a verdade. Que esses falsos mestres querem poder, dinheiro, prestígio, como Balaão, amam o pagamento pela injustiça, amam o dinheiro, amam o poder. E quando nós damos ouvidos a eles, nós damos dinheiro, nós damos poder, nós damos prestígios. Por isso,
a igreja tem se perdido. Por isso a igreja tem se desviado. O que eles querem é negar a verdade e corromper a justiça. Atos capítulo 20, verso 30. Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, vai fazer a seguinte afirmação: e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Cuidado, meus irmãos. Quem vocês têm ouvido? Quem vocês têm seguido? Para nós concluirmos, quem ouvimos? Quem escutamos? Quem seguimos? A gente precisa estar atento. Nem todo aquele que tem capa de pastor, ele é pastor verdadeiro. Por baixo dele pode ter um lobo voraz, querendo te tragar. A mensagem pode ser bonita, pode ter vários enfeites, pode ser um linguajar bonito, mas ela pode ser uma mensagem mentirosa, pervertida do Evangelho. Cuidado, meus irmãos, com o que vocês têm escutado. Sejam bereanos, se prendam na palavra de Deus, única e exclusivamente na palavra de Deus. Paulo aos Gálatas fala: se anjo ou outro homem ou até mesmo vier pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, anátema, amaldiçoado seja. Pedro fala que esses homens são pessoas malditas, que não devem ser escutados, que não devem ser atendidos, que devem ser rejeitados. Rejeite o falso ensino. Rejeite o falso mestre. Se esforce para identificar as características e as atitudes desses mestres. Não se deixe enganar pelas mentiras desses homens. Deixe-se encher pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Leia a Escritura. Medite na Escritura. Tenha a Escritura em alta conta, em alta estima. Seja ela a prioridade da sua vida. Porque se a Escritura for a prioridade para você, você vai conseguir identificar os falsos ensinos. Rejeite os falsos mestres. Rejeite o falso ensino. Para a glória de Deus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos para o nosso Deus. Pai bondoso, graças te damos pela tua palavra, dura, mas necessária, que nos alerta e nos admoesta quanto aos falsos mestres que estão no nosso meio, aqueles que se levantam para perverter a verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, a não cair nessas ciladas. Ajuda-nos, Senhor, a não cair nessas artimanhas. Ajuda-nos a não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, do caminho reto, justo e bom do Senhor. Que possamos ter os nossos olhos fixados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu na cruz para nos salvar e que nos deu a tua palavra, os teus mensageiros, que são retos e justos. Nos ajude a identificar os falsos ensinos, os falsos mestres e a rejeitar, para que o Senhor seja glorificado e para que venhamos a viver uma vida digna do Senhor, pela qual o seu nome não será difamado, pelo qual o seu nome será glorificado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.